Fala, fofa! Meu nome é Augusto Bax, eu sou investidor de criptomoedas há pelo menos 6 anos. E eu sei que você está procurando para ter resultados rápidos no mercado de criptomoedas e eu tô aqui para te ajudar. Curso Mestres do Bitcoin é o curso mais completo do Brasil. Clique no link abaixo para saber mais. Eu acho que o mercado ele vai começar a dar uma acalmada agora, no sentido da volatilidade. Eu acho que a última semana ela foi bastante bruta. Acho que o próximo mês do BTC e do Ethereum vai ser de mais queda, tá? Olhando só graficamente falando, não fundamentalmente falando. Mas eu acho que a gente no gráfico mensal ainda tem espaço para cair um pouco mais. A gente teve o segundo mês consecutivo de queda após esse pullback. Temos o suporte mensal e o suporte do ano passado. Então essa é uma região que tem compradores. E nessa região que eu acho que nós vamos ter um pouco mais de disputa, mais de batalha compradores e vendedores. Por isso que eu acho que aqui a gente vai lateralizar antes do mercado voltar a tomar uma decisão de voltar a cair mais ou não, tá? A nossa média de 200 períodos continua sendo, historicamente falando, um dos principais fundos do BTC. É uma região que vai ter compradores, porque muitos utilizam essa média como referência para encontrar fundo de Bitcoin, né? Então a gente coloca aqui a média de 200 períodos, vou colocar uma média de 200 aqui. Vou colocar 200 períodos, 200 semanas. A média de 200 semanas geralmente é o fundo do BTC, tá? Historicamente falando, né? Falando historicamente falando. Então a gente tem aqui o fundo do BTC, supostamente seria, só que é um fundo que foi $26 mil, em $26.900, né? Então se cair abaixo disso, se cair até isso, até esse valor, supostamente, historicamente falando, é um fundo majoritário do BTC. Pelo menos isso foi o que aconteceu tanto no período do Covidão, do Covid, tocou a média de 200, e no período do fundo lá do mês de janeiro de 2019, onde o BTC tocou os $3.200. É uma média bem rara mesmo. O toque nessa média é uma coisa muito rara de acontecer, porque são uma média de 200 semanas. É o que acontece com o preço em uma média de 200 semanas. E ela corrobora um pouco com a minha teoria de que o ciclo vai poder se normalizar ou parar de cair em meados de junho para julho, que é a metade do ano, né? Então a gente poderia ter mais uma barra de reversão no gráfico mensal aqui, por exemplo, completando aí praticamente 9 meses de queda no BTC. Acho que é 9 meses de queda. 3, 4, 5, 6, 7, 8 meses, na verdade. 8 meses de baixa no BTC. Praticamente um parto de queda, né? Uma gestação de queda. Então nós temos aí basicamente ainda cenário bem complexo, bem difícil. É uma queda diferente do que a queda lá de 2018, mas não deixa de ser queda. Teve muito mais altas no meio do caminho. Tá diferente, né? Mas nada impede do mercado cair mais, tá? Principalmente se o dólar disparar. Se o dólar disparar, se o dólar subir, as criptomoedas no geral elas vão cair mais, né? Bom, e o gráfico do Ethereum/USD, então fez essa grande sombra compradora. Deixa eu ver aqui se eu tenho. Eu tô de olho nessa estrutura aqui, nessa estrutura do Ethereum da massa. A região de maior negociação, de maior volume de negociação, caso o Ethereum se recupere dessa tentativa de desabar, seria o valor entre $2.900 e $2.600. São essas regiões, essa é a região que tem a maior resistência para nós, né? Se o preço for continuar caindo, possivelmente a gente pode ter, então, depois da lateralidade aqui, chegar nessa região, numa dessas regiões, e retestar esse fundo aqui, tá? Geralmente o mercado, ele vai testar esse fundo mais uma vez, tá? Então, o que é interessante fazer? É interessante você, viu que teve bastante zona compradora aqui, você coloca a linha pontilhada, faz o tema de casa aí, vê quanto tempo o preço volta a testar essa região,
Então, independente se ele vai vir aqui em cima, primeiro, para depois testar, ou se ele já vem logo aqui de novo testar, preste atenção como o preço vai se comportar quando ele chegar de novo nessa linha pontilhada. Se ele tocar aqui e voltar, é um bear trap, tá? E aí é um fundo confirmado. Aqui a gente teve um fundo ainda não confirmado. Geralmente tem 2 ou 3 testes nessa região. Então, se ele tocar essa região mais uma vez e fazer bear trap, eu vou ficar bem confiante em aportar mais dinheiro nesse fundo do Ethereum aqui, tá? Se ele passar reto, varar reto, tocar nessa região e voltar para baixo, né, fazer mais um pivô de baixa, aí realmente ele vai querer sair dos $2.000 e vai querer parar lá em $1.500, $1.000. Então, o comportamento do preço nessa linha pontilhada vai fazer a diferença. Se ele vir para baixo e voltar rapidamente, vai ser bear trap, vai ser confirmação de fundo. Se ele vir para baixo, afundar, tocar nessa região, abaixo da sombra anterior, vai servir como resistência para ele afundar mais o preço. Então, eu acho que, como a gente já caiu bastante, eu acho ainda que nós vamos ter um pullback para o preço tentar continuar a cair, tá? Então, o pullback seria o quê? Uma pequena alta temporária para o preço testar uma desses preços aqui, 2.580, 2.750, 2.900, para o preço continuar caindo. Acima de 2.900, o Ethereum volta a entrar em tendência de alta, tá? Então, acima de 2.900, o Ethereum volta a ter tendência de alta. E o Ethereum barra BTC, ou BTC barra Ethereum, vamos colocar aqui, ó, BTC barra Ethereum. Vamos colocar o contrário, Ethereum barra BTC, Ethereum barra Bitcoin. Então, no Ethereum barra Bitcoin, nós temos um possível, não está fechado ainda no dia de hoje, né, pessoal? Possível engolfo de baixa, tá? Se fechar às 9 horas da noite, assim, não é bom para o Ethereum. Isso significa que o Ethereum vai perder valor perante o Bitcoin no reteste dessa região, né? Então, eu não gosto de engolfos de baixa, quando a gente está esperando alta, né? Não gostei desse engolfo de baixa por enquanto, ainda está muito cedo, pode ser que durante o dia o Ethereum comece a ganhar mais valor que o Bitcoin e comece a superar, mas por enquanto ainda, faltando várias horas para fazer o fechamento diário, se ele fechar o engolfo de baixa, sim, vai aumentar o risco dele romper para baixo novamente e o Ethereum perder valor perante ao Bitcoin mais uma vez. Tá certo?